Teremos agora a apresentação da Câmara Técnica da Saúde, que apresentará o tema Contratos Organizativos de Ação Pública, Ensino Saúde, COAPES. Nova forma de integrar instituições de ensino e serviços de saúde, comunidade e novos desafios. Convidamos para fazer parte da mesa a mediadora, professora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, presidente da ABRUEM e reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz. O presidente da Câmara, professor Pedro Henrique de Barros Falcão, reitor da Universidade de Pernambuco. O palestrante, professor Fábio César Braga de Abreu e Lima, colaborador da Diretoria de Desenvolvimento e Educação em Saúde, SESU-MEC. Os professores integrantes da Câmara, Elizabeth Silva Ursi, Mariane Franco, Maurício Chaves Júnior, Ricardo de Carvalho Lima. Neste momento, passamos a condução dos trabalhos à professora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, mediadora desta mesa. Bom dia a todos. Cumprimento doutor Fábio Abreu e Lima, que primeira vez que ele está conosco na ABRUEM, mas ele tem uma credencial, um diferencial, porque esposo da Denise, do Inglês Sem Fronteiras, essa é uma bem próxima nossa, que é a ABRUEM, mas agradecer por ter aceito o convite de estar aqui conosco, já anunciando que o tema, o trato organizativo, COAPES, não é fácil para nós, não tem sido fácil a sua operacionalização nas universidades, apesar de algumas discussões já terem sido feitas, né, tanto no âmbito do Ministério como no âmbito da ABEM, não é? E que tenho certeza que teremos aqui uma grande oportunidade de compartilhamento, de discussões. Antes de passar a palavra ao doutor Fábio, eu vou cumprimentar também o professor Pedro Henrique Falcão, reitor da UPE, e passar a palavra a ele para as manifestações iniciais. Obrigado, Adélia. Muito bom dia a todas e a todos. Quero inicialmente dizer da nossa alegria, né, a satisfação de estar aqui com vocês no evento da ABRUEM. Para mim, em particular, o segundo que estou participando, uma vez que assumi a reitoria da Universidade de Pernambuco esse ano. Quero aproveitar também para agradecer a todos que fazem aqui a Unesp, né, pela recepção e, ao mesmo tempo, parabenizar, né, pela organização do evento, na pessoa do magnífico reitor, professor Júlio Dorigan. Então, nossos parabéns. Devido justamente a complexidade, né, do tema, e também, só agora em agosto de 2015, foi que saiu a portaria interministerial 1124 para regulamentar justamente essas diretrizes, né, conversando com a professora Adélia, nós entendemos que deveríamos trazer para cá, para o Fórum da ABRUEM, essa palestra, para que a partir daí a gente possa aproveitar e aprofundar as discussões sobre o tema. Então, eu volto a fala para a professora Adélia, para dar seguimento a essa mesa. Então, teremos em seguida um tempo de fala com a palestra sobre contratos organizativos de ação pública, ensino, saúde,
nova forma de integrar instituições de ensino e serviços de saúde e comunidade, e novos desafios impostos a partir disto. E recebemos, como já disse o doutor Fábio Abreu Lima, como uma representação do Ministério da Educação, CESU. Terá um tempo de fala e, ao final, nós teremos 30 minutos para debates, diálogos, ok? Então, doutor Fábio. Então, bom dia a todos. Antes de tudo, eu quero agradecer ao convite, né, que inicialmente foi formulado para o diretor de desenvolvimento da educação em saúde da CESU, MEC, o Dr. Vinícius Ximenes, Muricy da Rocha, e que ele solicitou que eu viesse representá-lo para discutir um pouquinho com vocês sobre o COAPS. Vou me apresentar, meu nome é Fábio de Abreu Lima, eu sou neto de pernambucano. O sobrenome denuncia, né? Isso. Mas eu sou graduado em odontologia pela Unesp, em Araraquara, e fiz minha pós-graduação toda lá também, mestrado e doutorado, e sou docente do Departamento de Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Araraquara desde 1988. Estava até comentando da época que nem havia concurso, né? Eu entrei como auxiliar de ensino a convite do departamento e me formei todinho lá. Eu só fiz o estágio pós-doutoral nos Estados Unidos na área de educação à distância. Então, eu estou falando em casa, aqui na Unesp, né? E desde 2013, quando, como a magnífica reitora Adélia disse, né? Minha esposa estava presidindo, foi convidada a construir e presidir o programa que inicialmente chamava Inglês Sem Fronteiras, depois se tornou Idiomas Sem Fronteiras. Em 2013, quando houve uma transição da Secretaria de Educação Superior, o professor Paulo Speller a convidou a ir a Brasília, né, se fixar residência lá, para assessorar de maneira mais assim, intensiva a Secretaria de Educação Superior. E aí veio o convite, veio o combo, né, o convite para o casal, porque ela falou, o que impede de eu estar aqui é que meu marido é professor na Unesp, lá ele é professor tal, que área? Ele olhou meu currículo e falou, vamos precisar de pessoas, deve ser a bateria, vamos precisar de uma pessoa com o perfil dele, porque nós estamos criando uma diretoria de desenvolvimento da educação em saúde para exatamente cuidar, né, das questões da expansão dos cursos de graduação em medicina, da expansão dos programas de residência médica e também de toda a supervisão e acadêmica e tutoria da fase, né, de provimento emergencial do programa Mais Médicos, junto às universidades, né, e às instituições supervisoras. Então, eu cheguei lá na CESU no início da formação da diretoria e colaborei com o Vinícius, né, com o diretor, para organizar toda a equipe e estruturar toda a equipe da diretoria. E tem sido assim uma experiência muito, muito gratificante e um aprendizado assim inquestionável para mim essa experiência na diretoria no MEC. Então, vamos falar um pouquinho do... não é aqui. Eu estou passando no meu. Do COAPS. Antes, eu só vou contextualizar. Então, o programa Mais Médicos, né? Muita gente, quando a gente fala no programa Mais Médicos, só olha essa parte aqui, né? Do provimento emergencial, que foi a vinda de médicos, os editais de abertura para médicos brasileiros e com a necessidade, devido à demanda alta, também da vinda de estrangeiros, de intercambistas e cooperados cubanos pela OPAS, né, de médicos estrangeiros no país. Isso já tem uma pesquisa recente da UFMG, que já tem um impacto importante, índices de satisfação próximos de 100%,
dos usuários, dos profissionais atuantes, melhorias em termos de aumento de 30% em todos os atendimentos realizados na atenção básica, na atenção primária em saúde, então, diminuição de internações hospitalares em decorrência disso. Então, já está tendo um impacto importante, apenas com 2 anos, né, de existência do programa. Porém, essa parte é emergencial, como o nome diz, né? Existem outras partes que são estruturantes do programa, que sim, que vão a médio e longo prazo dar as condições que o país precisa para dar provimento de médicos, né, suficiente para as áreas, para todas as áreas, para o SUS de uma maneira geral, que é exatamente o que estava. Então, a parte de ampliação e melhoria da infraestrutura é relacionada diretamente com o Ministério da Saúde, né? Agora, aqui na parte da formação médica, Ministério da Educação e Ministério da Saúde têm atuado juntos, né, tanto na ampliação da oferta de graduação e residência médica, na mudança dos eixos e dos locais de formação, né, das escolas, ou seja, a interiorização dos locais de formação médica e a reorientação da formação e integração à carreira por meio da recente publicação das novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em medicina. Então, dentro desse contexto, né, do programa e toda a complexidade que o envolve, né, vem o COAPS, né, o contrato organizativo, exatamente para amalgamar, eu estou usando um termo bem odontológico, né, para amalgamar toda essa questão. Então, o que é o COAPS, né, por definição? É um dispositivo, né, ofertado aos atores do Sistema Único de Saúde e da educação superior, ou seja, gestores, trabalhadores, usuários, docentes e estudantes, que propõe operacionalizar os processos de negociação, tomada de decisão e contratualização de ações que materializam a integração ensino, serviço e comunidade. A ideia desse contrato do COAPS é exatamente fazer com que a concretização dessa integração ensino, serviço e comunidade não independa, né, de diferentes gestões, por exemplo, municipais e gestões dos próprios gestores da área da saúde, da área da saúde nos municípios. Tá bom? Vamos deslocar aqui para não... Aí, os objetivos, né, principais do COAPS, do Contrato Organizativo de Ação Pública, Ensino e Saúde, são garantir o acesso a todos os estabelecimentos de saúde sob a responsabilidade do gestor da área da saúde, como cenários de prática para a formação no âmbito da graduação e da residência em saúde, ou seja, tornar todos os equipamentos de saúde, as unidades de saúde do Sistema Único de Saúde como cenários de prática da formação médica em níveis de graduação e nível de pós-graduação. E o outro objetivo é estabelecer atribuições das partes relacionadas ao funcionamento da integração, ensino, serviço, comunidade. Há uma legislação regulamentadora, né, que são, como o professor citou, a Portaria Interministerial 1124, né, que aí institui as diretrizes para a celebração dos COAPs para fortalecimento da integração, ensino, serviço e comunidade no âmbito do SUS. E a Portaria 10 Interministerial, de 20 de agosto de 2004, que institui tanto a Comissão Executiva, né, dos COAPs, como o Comitê Nacional dos COAPs também. Tá? O Comitê Nacional vai ter um papel importante, até para, depois a gente vai comentar sobre isso, até para auxiliar, né, nessas pactuações e nessa provocação dos gestores, né, para vir junto das instituições de ensino, virem junto participar desse processo, né? E a lei do Programa Mais Médicos, claro que dá todas, especialmente os capítulos da formação médica
e do Programa Mais Médicos, que a Lei 12.871 institui. Tá bom? E existem algumas legislações que são orientadoras. Depois essa apresentação vai ficar à disposição de vocês, né? Não precisa copiar tudo, né? A Lei Orgânica da Saúde, a 8080, de 19 de setembro de 90, o Decreto 7508, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, 2011, a assistência à saúde e articulação interfederativa, a Portaria 1996, de 20 de agosto de 2007, que fala da implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, a Portaria 4.279, de 30 de dezembro de 2010, estabelece diretrizes para a organização das redes, né, de atenção à saúde no âmbito do SUS, e a Portaria Interministerial 285, que redefine o programa de certificação dos hospitais de ensino. Né? E, continuando, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, de 20 de junho de 2014, as diretrizes curriculares nacionais, né? A Portaria 1248, 2013, que institui a estratégia de qualificação das redes de atenção à saúde por meio de incentivo à formação de especialistas na modalidade residência médica em áreas estratégicas do SUS. A Portaria do MEC, de agosto de 2014, que estabelece parâmetros para a contrapartida a ser oferecida ao SUS para a implantação do funcionamento de curso de graduação em medicina por instituição de educação superior privada, e a Portaria 2488, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB. Tá? São essas legislações que são orientadoras de todo o processo. Tá? Agora aqui, dando uma ideia para vocês da composição do Comitê Nacional e da Comissão Executiva. Tá? Então, do Comitê Nacional fazem parte o INEP, né? A IBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o CONASEMS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e a Associação Brasileira de Educação Médica, a ABEM, e a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, a ADENEM. E da Comissão Executiva fazem parte a CESU, a Secretaria de Educação Superior do MEC, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, a SERES, que também é do MEC, né, que atua na regulação das instituições privadas e filantrópicas, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, a SERGETS, Ministério da Saúde, e a Secretaria de Atenção à Saúde, a SAS, do Ministério da Saúde. Bom, a Portaria 1127, né, que dá as diretrizes do COAPS, ela perpassa todos esses capítulos, as disposições gerais, os objetivos, os princípios, conteúdos, dá diretrizes organizativas, fala do Comitê Gestor Local do COAPS, as competências do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, as competências das instituições de ensino superior e dos programas de residência médica, as competências da gestão em saúde, tanto municipal quanto estadual, as competências do controle social e das disposições finais também. Então, vou fazer alguns comentários a respeito de alguns pontos que a gente julga ser bastante importantes dessa portaria. Né? Bom, o processo vai envolver todas as instituições de ensino superior interessadas e todos os gestores municipais, estaduais e distrital federal responsáveis pela rede utilizada como campo de prática no território objeto do contrato. O processo será coordenado por um dos gestores municipais de saúde do território do objeto do contrato. Os municípios com mais de uma instituição de ensino superior ou programas de residência em seu território, eles devem celebrar um único contrato organizativo, ou seja, tem que ter uma conversa, né, de todos os participantes, todos os atores participantes desse contrato organizativo. Né? Isso, claro, para garantir sempre transparência e cumprimento dos princípios na portaria. Tá? E poderão ser incorporados ao COAPS termos aditivos específicos, né, de acordo com as especificidades daquele território, e isso, claro, tem que ser acordado entre os gestores do SUS e cada instituição de ensino superior ou programa de residência médica participante.
E aí, claro que vai ter tanto as CIBs, né, as Comissões Intergestores Bipartite, as CIRs, né, a CIR, né, que são as intergestores regionais, eles vão definir os próprios fluxos e procedimentos para o processo de contratualização, né? E aí a CIT, né, a Comissão Intergestores Tripartite, é que daí recebe tudo isso e vai gerenciar esse processo. Depois eu vou comentar a respeito do sistema de gerenciamento de todos os contratos que está sendo elaborado e logo vai estar aí no ar disponível. Tá? Bom, o que vai ser, em termos de conteúdo obrigatório, né, que as diretrizes apontam. Então, precisa de uma definição de saúde, do serviço de saúde que vão ser campo de atuação das instituições de ensino, né, para o desenvolvimento da prática de formação dentro do território. Então, tem que ter uma definição, olha, dentro desse município, nessa região, o município 1, 2 e 3 vão participar. E dentro desse município, quais são os serviços de saúde que vão participar, né, como cenário de prática para a formação médica, né, nível de graduação ou pós-graduação, ou seja, residência médica. Tá bom? Tem que definir as atribuições do serviço de saúde e das instituições formadoras em relação à gestão, assistência, ensino, educação permanente, pesquisa e extensão. É basicamente um PPP, né, um projeto político-pedagógico ampliado, né, envolvendo as gestões municipais e as gestões das unidades de saúde do serviço que irão participar e dentro dessa filosofia do SUS como ordenador da formação médica. Né? Definição do processo de designação dos preceptores da rede de serviço de saúde, isso são os municípios que têm que cuidar, né? E sua relação com a instituição responsável pelo curso de graduação em saúde ou pelo programa de residência. Ou seja, fazer essa integração daquele servidor, né, do serviço de saúde que deseja se formar como preceptor e atuar como preceptor dos estudantes e dos residentes participantes dos programas de residência médica. Né? E a previsão também da elaboração de planos de atividades de integração ensino-serviço-comunidade para cada serviço de saúde. Então, cada serviço de saúde tem que ter um plano de atividades ali, né, de acordo com as especificidades que ele pode oferecer para os estudantes. E sempre, né, tomar como base o modelo, existe um modelo de contrato, de COAPs, que está aí em anexo lá à portaria. E isso, as diversas instituições de ensino, junto com as gestões municipais e os atores envolvidos, têm autonomia para colocar termos aditivos e adequar esse contrato às necessidades de saúde do território em que atuam. Tá bom? Então, para a implementação do COAPS, é ideal que os gestores do SUS sejam protagonistas e disparadores do início do processo de contratualização do COAPS no território. Porém, a gente, por experiência, nós estamos vendo, né, que são as instituições de ensino que estão chamando para essa conversa, chamando os gestores para essa conversa. Está sendo um pouco o inverso. É claro que tem as exceções, mas na maioria o que está acontecendo é isso. Né? As universidades que estão chamando gestores para perto, para sentar, conversar e organizar para poder ser contratualizado todo o processo aí do COAPS. Então, o objetivo é que o gestor conduza um processo de diálogo e construção coletiva entre todos os atores que discutem a integração ensino-serviço naquele território, fortalecendo interesses, necessidades e especificidades da rede SUS. Tá? Bom, dentro dessas diretrizes, o que a gente vai... Quais os passos? Né? Primeiro é a construção do contrato, então, está lá convite a gestores, trabalhadores, etc., professores, estudantes, usuários, aproximação do mundo do trabalho e da formação a partir das necessidades de saúde, né, é uma meta, é uma linha norteadora, né, desse início da construção do contrato.
A educação permanente, ela tem que permear, né, todo esse processo, porque tem que fazer parte do COAPS a educação permanente em serviço, inclusive dos profissionais, das equipes de saúde, né, de todos envolvidos aí no processo, todos os trabalhadores. A contratualização a partir do encontro desses atores. Bom, e o processo de elaboração, quem participa? O comitê gestor local, né, as comissões de integração ensino-serviço também tem que participar, para fazer um acompanhamento da integração no território, dessas integrações. E sempre apontando metas e indicadores, né, de desempenho. Isso também vai ter que ser previsto no COAPS. Tá? E o acompanhamento aí, sim, vai ser o comitê gestor local, os municípios também têm que ser atribuídas, né, o papel do município nesse acompanhamento. Tem que haver um diagnóstico da integração, de como está sendo feito, planejamento e replanejamento das necessidades, e também ser abarcado o projeto de qualificação das redes, né, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. E o plano de contrapartida da instituição de ensino para o território, né? Na verdade, a ideia era que o gestor chamasse e tivesse a contrapartida das instituições de ensino. É o que está sendo essa via de mão dupla aí, né? Para sistematizar exatamente as ofertas. Então, considerar demandas, necessidades da rede e fazer todas as diretrizes e construir o COAPS. E quais são as modalidades do plano de contrapartida, né? Oportunidade de formação aos trabalhadores e gestores da rede, contribuo com a qualificação da assistência, de gestão do ensino e controle social, com base na Política Nacional de Educação Permanente de Saúde. O plano de contrapartida foi pensado, mais direcionado às instituições privadas e filantrópicas, né? Que as estaduais, as sem fins lucrativas, as públicas, né? Claro que isso já é natural, né, da instituição de ensino. Tá? Mas aí, pensando nas instituições privadas, isso tem que estar bem claro ali no COAPS. Desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias, né, geradas a partir dessa integração, que vai ser ampliada, né, já existe, mas vai ser ampliada, e ofertas de programa de residência em saúde. Em relação a isso, nós temos que fazer aí um parêntese e comentar sobre a ampliação, né, e a expansão dos programas de residência médica, que vai ser um passo fundamental para que os residentes que vão passar a ser inseridos nas estratégias de saúde da família, os residentes, em sua maioria, o que se espera, em medicina geral de família e comunidade, que vão progressivamente substituindo, né, a demanda que está sendo hoje coberta, suprida pelos médicos que vieram, que estão participando, né, do programa Mais Médicos dentro do provimento emergencial, né? Então, essa é a ideia, é que os residentes, os egressos de medicina, que passam a ser residentes de medicina, família e comunidade, passam a integrar as estratégias de saúde da família e passam a trabalhar nos territórios, né, ocupando o espaço que hoje é ocupado pelos médicos participantes que vieram pelo programa emergencial do Mais Médicos, que é o projeto Mais Médicos para o Brasil, né, que faz parte do programa Mais Médicos como um todo. Então, os objetivos da expansão da residência é universalizar a residência, ou seja, prover uma vaga de acesso direto para cada egresso de curso de graduação em medicina, né? Prover a qualificação da preceptoria dos programas de residência e dos programas de graduação, né? Preceptores também dos graduandos de medicina que estão lá aprendendo desde o início do curso nos serviços de saúde, e também qualificar a estrutura das unidades de saúde responsáveis pela formação. Para isso já existem mecanismos previstos de incentivo, né?
incentivo adicionais aos participantes do COAPS e desse processo todo da expansão da residência. E prover médico para o SUS nas especialidades prioritárias. Tá? Historicamente, só para exemplificar, há uma defasagem, né, do número de egressos de medicina e das vagas ofertadas de residência de acesso direto no país. Né? Então, tem dado aqui lá do MEC de 88 a 2012, né? Então, existe uma defasagem, então não há vaga de acesso direto de residência, hoje ainda, para todos os egressos de medicina. E a gente sabe que é uma competição muito acirrada, né? Que os meninos aí, às vezes, ficam anos, né, para conseguir ser aprovado num programa de residência. Isso vai ser progressivamente, né, colocado da seguinte maneira. Então, veja, a partir de 2019, né, o que vai acontecer? Até dezembro de 2018, a ideia é que sejam criadas aproximadamente 11 mil vagas de novos programas de residência médica, 70% disso em programas de residência de medicina geral de família e comunidade. Tá? Por quê? Porque essa relevância né, e dessa ênfase, né, na residência geral de medicina de família e comunidade. Porque 80% das necessidades de saúde, né, que chegam nas unidades, isso não é só aqui no Brasil, isso tem dados internacionais comprovando isso, são resolvidos na atenção primária, na atenção básica. E o médico de família e comunidade é exatamente aquele que vai conseguir atuar, né, que vai receber, acolher essa demanda da população e resolver 80% dessa demanda ali na unidade de saúde, sem necessidade de ser referenciado para os outros níveis, né, secundários e terciários de especialidade. Tá bom? Bom, então a ideia é essa, que todos os egressos de medicina cursem pelo menos um ano, ou seja, desde o início da graduação, eles já vão estar em contato com o serviço de saúde do SUS. Cursem pelo menos um ano de medicina geral de família e comunidade para poderem ter acesso às especialidades prioritárias, aos outros programas de clínica médica, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, pediatria, psiquiatria e medicina preventiva e social. Tá? Genética, medicina do trabalho, medicina do tráfico, medicina esportiva, física e reabilitação, medicina legal, medicina nuclear, patologia e radioterapia terão acesso direto. Tá? Porque não há a necessidade, né, das especificidades clínicas, né, e do desenvolvimento de competências que os programas de residência em medicina geral de família e comunidade vão oferecer e dar oportunidade para os estudantes desenvolverem. Tá bom? Esse estudante que quiser se especializar em medicina geral de família e comunidade, ele pode cursar um segundo ano no programa de residência. Se não, com um ano, ele tem acesso às... E aí, é claro que isso vai dar acesso, que em um ano e 2 anos, vão dar acesso aos outros programas que não serão de especialidades prioritárias. Tá? É mais ou menos isso que vai acontecer a partir de 2019. Mas é importante que agora, né, já sejam criados novos programas para que seja esse processo, né, de transição até que a partir de 2019 toda essa estrutura possa ser, esse fluxo, né, possa ser seguido. Tá? Bom, então, quais são os requisitos para a implantação do programa, né, de residência em medicina geral de família e comunidade? Então, vai ter que haver uma atuação importante na área de urgência e emergência, atenção domiciliar, saúde mental, saúde coletiva, clínica geral em todos os ciclos de vida e na atenção básica, incluindo educação popular em saúde e participação social. Os programas têm que 30% no mínimo, né, dos programas, isso está nas normativas, tem que ser
tem que estar, né, focados na urgência, emergência e na atenção básica, por exemplo. Tá bom? Então, deverão garantir a diversidade de espaços de formação, daí a importância do COAPS, né? Então, tem que ter espaços ambulatoriais, comunitários, domiciliares, hospitalares, de pronto atendimento, de gestão em saúde, de atenção psicossocial e de acesso a meios diagnósticos. E quais são os estímulos, né, que estão sendo dados, né? Então, junto às instituições de ensino superior, está havendo um incentivo para a criação de novas vagas de residência de medicina geral de família e comunidade, por meio, primeiro, modificação dos critérios de avaliação das instituições pelos sinais, né, do INEP, ou seja, que a instituição que tiver vaga para cada egresso de medicina de graduação, tiver uma vaga de residência geral em família, medicina de família e comunidade, vai ter pontuação 5 nesse quesito. Tá? Vão haver bolsas para as instituições públicas federais, fornecidas, né, financiadas pelo Ministério da Educação, e para as demais, para as estaduais, municipais e filantrópicas, pelo Ministério da Saúde. É por isso que, da necessidade que, quando se propõe um novo programa de residência médica, existem os dois sistemas que têm que ser comunicados disso, né? O CIS-CNRM, que é o Sistema da Comissão Nacional de Residência Médica, no MEC, e o SIG Residência, que é do Ministério da Saúde, porque existe uma diferença aí. O MEC aprova o curso e confere bolsa se a instituição for, bolsa para os residentes, se a instituição for federal. O MEC aprova o curso e o Ministério da Saúde é que provê as bolsas se as instituições forem filantrópicas ou privadas. Tá? Estaduais também. Estaduais também. Filantrópicas, privadas, estaduais e municipais. Exatamente. Tá? E houve uma reformulação da portaria de incentivo financeiro para as instituições de ensino superior que criarem ou ampliarem vagas de residência para garantir a preceptoria. É aquela portaria 1248 que eu citei do Ministério da Saúde. Então, eu recebi, na verdade, agora de manhã, no e-mail, de uma colega lá do Ministério, uma cartilha que está sendo preparada e vai ser publicada logo, vai estar à disposição, assim, está só na fase final de correção e de diagramação, né, da parte visual, mas parte do conteúdo eu trouxe para vocês. Eu achei importante, né, depois como essa apresentação vai para o site, colocar esse passo a passo, porque isso pode ajudar bastante, né? O passo a passo da construção do COAPS. Ou seja, primeiro delimitar o território, onde que essas instituições, ou essa instituição de ensino superior, ou esse conjunto de instituições, em que território, quais os municípios que vão participar disso, né, do contrato organizativo. Aí, convocar os atores para a pactuação local, iniciar a composição do comitê gestor local do COAPS, definir um município coordenador, qual município que vai coordenar o contrato, analisar as redes de atenção e os projetos de qualificação dos serviços e dos trabalhadores de saúde do território. Definir os cenários de ensino e prática para as instituições de ensino superior, elaborar diretrizes para orientar a construção dos planos de atividades, elaborar o plano de contrapartida para cada município contratante, assinar e publicar a minuta de contrato, construir, definir o funcionamento do comitê gestor local do COAPS e pactuar singularmente o plano de atividades para cada cenário de prática contratualizado no COAPS. Em relação a isso, é previsto que cada cenário de prática tenha um plano de atividades. Tá? Então, o plano de atividade é um instrumento, né, que vai detalhar as atividades, objetivos de aprendizagem dos estudantes no serviço, mas também vai discutir como se integram no processo de trabalho da unidade, contribuem para o desenvolvimento dos trabalhadores e se corresponsabilizam com o cuidado daquela população adscrita no território em que estiver atuante. Tá bom? Então, ele deve conter diferentes atividades de ensino a serem desenvolvidas na comunidade e serviços de saúde específico, as atribuições dos profissionais, né, dos serviços dos docentes,
e das instituições de ensino, a relação quantitativa aluno-docente, aluno-preceptor, de forma a atender às necessidades do ensino e da assistência de qualidade, e a proposta de avaliação da integração ensino-serviço-comunidade com a definição de metas e indicadores. Tá? É importante, em relação aos preceptores, é importante deixar, como a preceptoria não é um cargo, né, não tem salário, o preceptor ele tem que ter um incentivo para participar da integração ensino-serviço. Atualmente, o que se pensa, né, o Ministério da Saúde, a bolsa que está sendo prevista para a preceptoria é da ordem equivalente às bolsas oferecidas pelos programas como o PEC Saúde, por exemplo. Tá? Na ordem de R$1.000. Tá? Porém, no caso de que o município que queira incentivar o seu trabalhador em se formar como preceptor, se qualificar e participar como preceptor, né, dentro aí do que está previsto no COAPS, ele pode também criar mecanismos internos, o município, de incentivo a esse profissional. Tá? Isso é até interessante que a gente deixe para o município lidar com essa questão da preceptoria. Porque senão vai ocorrer, por exemplo, no caso de privadas, a questão da privada oferecer para o município o dinheiro para contratar o preceptor e exigir exclusividade, por exemplo, no cenário de prática. Né? Aí as públicas ficam em desvantagem grande. Né? Porém, o COAPS ele não impede, né, que o mesmo cenário de prática seja dividido, ou cenário não, o mesmo município, né, diversos cenários de prática, ou seja, diversas unidades de saúde dentro de um mesmo município participante, que ele ofereça algumas unidades para uma instituição de ensino e algumas unidades de saúde como cenário de prática para outra instituição de ensino, tá? Para outro programa de residência, para a instituição de ensino. Isso bem de acordo com as especificidades locais, né? Tá? E o SIS-COAPS, né, o sistema do COAPS, ele vai né, fornecer informação à Comissão Executiva Nacional sobre o processo de contratualização, vai auxiliar a construção do contrato, vai auxiliar o monitoramento do Comitê Nacional, o monitoramento dos comitês gestores locais, vai, né, conferir transparência pública em todo o processo e vai auxiliar também na gestão dos processos de integração ensino-saúde. Tá? O SIS-COAPS está quase pronto, pela notícia que a gente recebeu. Tá? Então, foi essa fala, era só um toque. É claro que todas as normativas, as diretrizes, as regulamentações, elas estão postas aí em tudo que foi publicado. Fica muito enfadonho a gente passar por tudo, querer esgotar o processo, todo o texto, né, numa apresentação, mas era mais para provocar e agora abrir para a gente discutir. Eu tenho material aqui, tenho informações, então, em nome do diretor Vinícius Ximenes, eu agradeço o convite que a Bruen fez para a nossa diretoria e fico à disposição aqui, tem meus contatos, meus contatos lá da diretoria do Vinícius, telefone, caso vocês tenham dúvida, é só... É importante, eu vou concluir dizendo o seguinte, é importante que vocês identifiquem, olha, existe a necessidade, vamos dizer que tem um município que tenha cenários de prática ali já muito bem equipados, muito bem né, prontos ali para receber os estudantes. E não há uma iniciativa desse gestor. É muito importante que a instituição de ensino tome a iniciativa e chame o gestor para conversar, né, a respeito disso. Porque a existência dos cenários de prática é que vai permitir que as instituições de ensino superior ampliem, né, os programas de residência e também os cursos de graduação até em medicina, né, de acordo com as novas diretrizes curriculares nacionais. Falando das diretrizes, agora eu vou começar a entrar um pouquinho mais nessa pauta, vou começar a auxiliar aí as instituições de ensino a adequar
os projetos, né, pedagógicos, às novas diretrizes. Então, já fiquei sabendo que estou com uma nova tarefa. Eu tive que voltar para a sala de aula esse semestre, porque a Unesp estava ali com dificuldade de liberar um professor substituto para mim. Eu voltei, estava só na ponte aérea, Araraquara, Brasília, mas agora, ontem, parece que teve reunião, homologou, já vai ser publicado meu novo afastamento no Diário Oficial. Inclusive, quero fazer um agradecimento público aqui à minha universidade, à Unesp, né, por me liberar e permitir que eu colabore lá com a diretoria nessa pauta tão importante hoje e que vai realmente, né, promover mudanças, né, na formação médica no país e conseguir prover a quantidade de profissionais que o país precisa. Então, muito obrigado. Fábio, não tenha dúvida que todos que estão nessa sala estão absolutamente estimulados. Se não sabiam, se ainda não tinham a compreensão plena do tamanho do desafio que se configuram os contratos organizativos, acho que nesse momento não há dúvida. Então, imagino todos estimulados a trabalhar, porque também ressalto, não, frente à complexidade do que está posto para os contratos organizativos, não há como o reitor se manter alheio a esse processo. Não é processo que se fará com qualidade sem o envolvimento, sem o acompanhamento, sem o reforço do dirigente máximo da instituição. Certamente, havendo distanciamento, as estruturas terão muito mais dificuldade para avançar. Então, penso que pró-reitor de graduação, prefeito e secretários municipais de saúde são figuras muito importantes nesse processo. Eu tenho aqui uma lista grande de perguntas, mas eu não vou usar da prerrogativa e poder do microfone neste momento para abrir a participação da plateia. Se não, olha aí. Vamos lá. Primeiramente, bom dia. Quero aqui cumprimentar a exposição, acho que bastante esclarecedora nesse momento, pelo menos para nós que estamos já nesse processo. Eu sou da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Gostaria de, inicialmente, justificar a ausência da nossa superintendente do Hospital Universitário, que é membro desta Câmara Técnica, a Elizabeth Ursi, que teve um processo, coincidentemente, um processo de avaliação do hospital na data de hoje. Então, ela teve que cancelar a vinda de última hora e, por isso, não está aqui. Seria bem interessante que ela estivesse, porque ela é a pessoa mais diretamente envolvida neste momento, nesta discussão, com os gestores de Londrina, que é uma gestão plena em saúde, e que já se iniciou essa conversa, mas eu gostaria de apontar e perguntar se isso tem sido comum, apontar que a nossa maior dificuldade nesse momento tem sido exatamente os gestores se interessarem por disponibilizar o pessoal do próprio município no papel de preceptores da residência. Nós temos forte dificuldade para que o município assuma essa preceptoria e demonstre interesse por isso em todas as unidades aonde seriam esse campo de residência. Na verdade, ao contrário, eles querem exatamente que a universidade disponibilize 100% do tempo de docentes acompanhando aos residentes, o que torna inviável e impossível esta tarefa. Então, eu gostaria de colocar
como sendo a nossa maior dificuldade agora. Obrigada. Sou pró-reitor de pós-graduação, Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais. E é uma dúvida pontual, Fábio. Nós tivemos oportunidade com o Vinícius de trabalhar na proposta do programa de mestrado, exatamente para formar os preceptores, né? E até recentemente, numa conversa com ele, tida a proposta cá. Então, é mais no sentido de saber como está no momento a proposta do mestrado em termos de tramitação. Obrigado. Bom dia, Renata, da Estadual de Minas, da UENG. É uma universidade nova que teve o curso de medicina aprovado agora no mês de julho. Okay? E, como pró-reitora, dá para perceber o tanto de desafio, né? É um curso novo. A pergunta vem no seguinte sentido, porque nós já temos cursos da área da saúde em diferentes cidades do estado de Minas. E, pelo que eu entendi do COAPS, ele vem como um dispositivo para regular várias questões de enfrentamento que as universidades, de um modo geral, vivenciam. E eu queria uma avaliação sua se o COAPS ele consegue regular uma ação, desculpa, vou ter que dizer isso, não muito ética, que é do pagamento que muitas vezes nós temos que fazer para algumas instituições, são hospitais, para que os nossos estudantes das instituições públicas façam estágio. Então, a gente tem, às vezes, que pagar para estudantes de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição e também de medicina, que é o que eu estou enfrentando agora, para poder fazer estágios nos hospitais. Aí eu queria saber se, na sua avaliação, o COAPS regula isso também. Obrigada. Bom dia, eu sou Dijon Moraes Júnior, sou reitor da UENG, e vou aproveitar a fala da nossa pró-reitora, muito bem colocada, e eu queria, Renata, acrescentar, botar mais um ponto, que é um pouco polêmico, mas eu acho que a oportunidade é agora a gente tentar dividir isso. É a questão o nosso curso de medicina, como a professora Renata acabou de dizer, foi aprovado e já está o vestibular aberto, e eu acabei de ver aqui agora, Renata, já está com menos de 2 semanas, com quase 7 mil inscritos, para 40 vagas. Acontece, na cidade de Passos, acontece que também, com o programa Mais Médico, está sendo autorizado um outro instituto privado de abrir também, na mesma cidade, um curso de medicina, sendo que lá só tem um hospital de qualidade, que é a Santa Casa de Misericórdia, que fez contar o convênio conosco, e possivelmente vai fazer também com a privada que vai entrar lá. Pergunta, seria necessário abrir uma instituição privada onde que acabou de abrir uma pública? Isso não tem como ser reavaliado, vez que vai ter uma competição entre o público e o privado pela formação dos alunos, principalmente na fase de estágio. E o próprio hospital já nos posicionou que não tem como atender as duas. E a pública já começou. A nossa pergunta não teria como não abrir agora a privada? Nós fechamos um bloco de 3, portanto, os seguintes nós faremos no bloco seguinte. Por gentileza, antes... presidente, desculpa, mas é a respeito disso. Nós também, em São João da Boa Vista, como municipal, abrimos, já estamos na 3ª turma, né? E Poços de Caldas, que é 30 quilômetros, acabou de também receber autorização do MEC de abrir a Faculdade de Medicina. Obrigada. Então, é a mesma situação. É uma privada. Na verdade, essa situação atinge um conjunto de associadas. Ela já foi objeto anterior de manifestação da Abruen junto ao MEC. Não é a questão central dessa apresentação, mas eu tenho certeza que o doutor Fábio vem acompanhando isso. Eu já tive a oportunidade de discutir essa questão diversas vezes com o doutor Vinícius, né?
Então, para a clareza de todos, nós temos 2 perguntas que efetivamente se prendem à temática proposta para discussão e uma outra que escapa um pouco dessa temática, mas é um interesse importante da Abruen, tanto é que emerge dessa forma, não é? E atinge um conjunto, eu devo dizer, que não poucas instituições, não poucas. Tá? Presidente, eu também gostaria de colocar nessa mesma fala, para também ficar anotado, que eu sou da Universidade Pública de Taubaté, uma municipal. Em São José dos Campos também foi autorizada um curso de medicina numa instituição privada. Então, eu gostaria também de deixar registrado. Então, vamos lá. Vou tentar, dentro do que a gente... Lá são vários setores, assim, não acompanho tão de perto essa pauta, né, dos cenários de prática. Mas antes eu vou responder a reitora a Berenice, da UEL, né, que eu acredito o seguinte, essa dificuldade com gestores, caso tenha mesmo assim um travamento ali no processo de discussão, o ideal é que se acione o Comitê Nacional. Porque daí vem do MEC, o MEC vem e chama o gestor e bota as pessoas para conversar. Né? Parte da central, né? da coordenação central, porque aí eu acredito que vai ter algum tipo de modificação nesse diálogo aí no cenário. Tá bom? Bom, em relação à formação de preceptores, o Prof. Saúde, né, o mestrado profissional em saúde, ele está na CAPES. Está sendo avaliado, o processo está passando pela avaliação lá da CAPES, né? Então, a gente tem que aguardar esse tempo aí que a CAPES tem para avaliar e conseguir abrir o edital para o mestrado. Tá bom? A gente já saiu do MEC, quer dizer, a CAPES é ligada ao MEC, mas já saiu do MEC, então está sob análise da CAPES, pelo menos a última notícia que nós tivemos, né, sobre o Prof. Saúde. Agora, em relação ao cenário de prática, gente, realmente é bem delicada essa situação. Eu penso que o COAPS pode, sim, organizar e conseguir regular essas questões. Mas tem que levar todo mundo para a mesa e realmente conversar. Por quê? As contrapartidas, elas estão sendo oferecidas, estão sendo negociadas, né? E existe um incentivo, tanto no Ministério da Saúde, quanto no Ministério da Educação, para que seja estimulada, né, a participação de hospitais, de unidades de saúde como cenário de prática. Agora, no estado de São Paulo, o que a gente vê é o seguinte, o estado do país que mais solicitou médicos para os programas de provimento emergencial, dentro do projeto Mais Médicos para o Brasil, é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje, né, é o estado do país que mais tem médicos do projeto Mais Médicos Brasil atuando nas unidades de saúde. Ou seja, existe uma demanda importante aqui no estado. E é claro que esses cursos, eles não são autorizados aleatoriamente, eles são autorizados a partir de uma avaliação do território, das necessidades daqueles territórios, né? Então, aí vem o COAPS exatamente para colocar as pessoas, como eu já disse, à mesa e conversarem e fazer essa distribuição, né, de quem vai utilizar qual cenário de prática. É por isso que, às vezes, essa visão, não, existe um único hospital, ok, mas se o hospital for considerado o único cenário de prática daquele curso, ele não vai ter da demanda mesmo. Mas, se outro gestor, se a gestão municipal e as unidades de saúde do SUS se integrarem no processo, aí a gente acredita que
consiga dar conta da demanda. Porque aí diversifica, né, como é previsto, as ofertas educacionais de acordo com as especificidades, né? Não é só o hospital, mas sim lá os ambulatórios, a unidade de saúde que tem serviço ambulatorial, as visitas domiciliares, e aí isso dentro dentro da estratégia pedagógica que vai se adotar dentro do curso, né, de acordo com as diretrizes curriculares, isso pode ser alinhado. Agora, essas questões éticas até dessas instituições privadas exigirem contrapartida financeira, isso é muito local, isso tem que ser discutido ali localmente, né? Claro que eu entendo, Renata, que isso pode até inviabilizar alguns cursos, né? A gente está falando só de graduação em medicina. E a ideia é que todo esse processo acabe se ampliando para as outras disciplinas, porque as DCN também prevêem uma integração interdisciplinar importante, né? E, inclusive inserindo o médico dentro de uma equipe de saúde multidisciplinar, ou seja, uma equipe de saúde da família, uma estratégia de saúde da família completa, né? Então, as questões precisam realmente ser conversadas. Agora, eu não tenho uma resposta, assim, uma receita, né, para solucionar esse problema. Eu acredito que ninguém lá no MEC tenha ainda essa receita para solucionar esse problema. O que sabemos é que a aprovação de novos cursos tem sido feita à base de critérios, né, que são muito bem estabelecidos em termos das necessidades, né, de provimento regional, né, de cada região. Acredito que eu tenha respondido, não sei se... Recentemente, e aí não sei se eu vou botar mais uma pitada de descontentamento nosso, mas, enfim, no início de setembro, estive pessoalmente com Vinícius e uma das questões, para tratar de um conjunto de questões, entre as quais a possibilidade de estarmos juntos com o Ministério da Educação, articulando uma parceria entre as instituições da Bruin e instituições canadenses que trabalham com formação médica. Isso foi uma coisa pensada durante a missão no Canadá, enfim, para um conjunto de questões. E uma das questões tratadas foi exatamente esse sombreamento, implantação de novos cursos em locais onde já existem cursos fora do sistema federal e implantação de cursos novos fora do sistema federal e dentro do sistema federal ao mesmo tempo. Ou seja, no município que não tinha curso de medicina nenhum, como Passos, agora, ou daqui a pouco, terá 2, um estadual, fora do sistema federal, e um privado respondendo ao chamamento, né? Então, como fazer e como trabalhar num cenário deles que é confuso e que, uma vez que o Ministério da Educação, isso é uma questão clara, ao fazer a previsão de atendimento da necessidade de formação de médicos com projeção futura, não incluiu a projeção atual nem de crescimento dos cursos de medicina existentes fora do sistema federal. Não está sabendo como lidar com isso, está ameaçando cursos que são de qualidade e impondo, certamente, dificuldades à implantação desses novos cursos. Mas eu estou falando isso aproveitando a presença de Fábio, mas eu estou me sentindo traidora. Nós não convidamos Fábio para vir tratar dessa questão aqui e sabemos que é uma questão conflituosa. Mas é o que eu estou somente pedindo a compreensão e colaboração de todos, né? A gente não pode despejar sobre um convidado. Se tivéssemos convidado Vinícius aqui, aliás, se tivéssemos Vinícius aqui, né, como ele lida com o COAPS e lida também com essa questão,
seria justo que ele ouvisse tudo isso. E ele é médico, é professor de medicina. Isso. Ele tem. Então, seria justo. Não estou me sentindo numa situação confortável ao trazer esse conjunto de ponderações que são muito importantes para você, Fábio, e, de certa forma, justifico isso, mas peço também sua compreensão como dos demais presentes. Sim, mas é claro que eu, como membro da equipe, eu vou levar, né, claro que eu vou ter uma conversa com o Vinícius depois a respeito dessa mesa, dessa nossa discussão, e eu vou levar todos esses pontos a ele, certamente, né? E é claro que se tiver algum diferencial, uma resposta, isso vai ser realmente repassado para a associação e depois transmitido a vocês, sem dúvida. Eu queria acrescentar algumas perguntas, e já a gente vai para a plateia. Algumas questões que, para mim, eu fiquei em dúvida. Aliás, antes da dúvida, não é estranho, eu vou me amparar no princípio. Formação de profissionais de saúde, dentre eles médicos, é uma responsabilidade compartilhada entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Isso está legalmente definido. Todo o regramento do Sistema Único de Saúde reconhece isso, e também o da educação, não é? Entretanto, o Sistema Único de Saúde jamais assumiu o protagonismo, e aí o Ministério da Saúde jamais assumiu o protagonismo esperado para a questão do compartilhamento de responsabilidade. Falo isso porque já fui gestora de saúde, enfim, já tive no outro lado, não? Em algum momento. Portanto, não é estranho que o gestor de saúde não assuma o protagonismo e a coordenação do COAPS, né? Mas é necessário que façamos a reflexão sobre isso. Isso não é à toa. E como que está sendo discutido isso? Porque, tudo bem, o estudante está conosco. Se não tiver o COAPS, enquanto instituição de ensino, a gente vai ter dificuldade de inserir o estudante na regulação, a gente vai ter dificuldade, porque COAPS não tem. E aí, na regulação, quem vai renovar reconhecimento? Né? Então, seremos cobrados disso numa regulação que é nossa. Que instrumentos estão sendo pensados junto ao Ministério da Saúde para fazer, eu vou chamar de a coerção necessária junto ao sistema de saúde? Isso é uma primeira questão. Segunda questão também diz sobre o serviço. Eu já fui coordenadora do PET Saúde e supervisora de PET Saúde. Eu sei que a bolsa que o trabalhador de saúde recebe é um imprescindível estímulo ao envolvimento dele. E a gente faz isso com o trabalhador graduado, não é? O graduado. Os demais precisam se enxergar ganhando através das ações de educação permanente de saúde e através da melhoria das condições de trabalho. Mas e o serviço que ganha? Ou seja, não ficou claro para mim na sua apresentação quais são os incentivos. Eu já falei do trabalhador, a gente já falou da educação. O serviço, estrutura saúde, a unidade, qual é o incentivo que tem para estrutura física, equipamento, consumo, material de consumo da unidade de saúde. E isso vindo através, certamente, do Fundo Municipal de Saúde. Quanto à remuneração, o meu esclarecimento que peço é a remuneração direta a trabalhadores no regramento do COAPS está vedada, porque, se não estiver vedada, instituições privadas farão. A minha pergunta é vedado lá? Essas eram as questões. Não, mais uma coisa. Na residência, na proposta de conteúdos da residência, não está presente a educação permanente de saúde.
Não vi. Mas, enfim. Eu juro que eu não faço mais nenhuma pergunta. Na residência. Na residência? Ah. Sim, educação Lá, permanente. que você apresentou. Mas deixa eu ver se tem, que a gente faz um bloco. Tem, por favor? Professor Guido? São dois comentários. Um em relação àquela questão da residência. O que é que se oferece de residência em relação aos alunos que saem das escolas? Realmente está na lei, né? A partir de final de 2018 é necessária, é lei que exista uma vaga para cada aluno egresso. Isso é importantíssimo, né? Isso realmente foi um ponto muito importante. Mas a gente vê que a defasagem, naquele quadro que o senhor mostrou, a defasagem entre número de egressos e vaga de residência era bem menor há 4, 5 anos atrás, quando era 1.500, agora é mais de 4.000 a defasagem. Isso se explica pelo número de escolas que foram abertas e o número de vagas que foi aberto. Então, criaram-se escolas de medicina e não se criaram as vagas de residência nesse período todo que pudesse corresponder. A segunda questão é um comentário em relação à observação feita já, inclusive pelo reitor Dijon, da questão da espaço para o aprendizado nos serviços de saúde dos alunos. Isso é uma questão realmente muito grave. Eu sou testemunha disso porque eu fiz parte como avaliador de curso de medicina do Ministério da Educação e nós tivemos em comissão na Universidade Federal de Rondônia e havia realmente o que aconteceu na cidade foi uma coisa grave. Uma escola médica foi autorizada para a Faculdade de Medicina, para a Universidade Federal. O Estado não tinha nenhuma escola médica. Eu tenho culpa nesse cartório porque eu fui um dos membros da comissão que avaliou a Universidade Federal de Rondônia para ver se cabia um curso de medicina. E dissemos que cabia. E o que foi necessário foi feito. O curso funcionava sem um hospital universitário federal, mas utilizando os hospitais estaduais e municipais. Só que logo depois o secretário de Estado e o secretário de Saúde do município assinaram um convênio com duas outras instituições privadas, oferecendo os mesmos hospitais, e aí não coube. Então, o que é que acontecia? Nós vimos, eu e a professora Neile, da Universidade Federal do Ceará, os alunos numa reunião chorando porque eles eram expulsos das enfermarias pelos médicos dos hospitais, que eram da Prefeitura e do Estado, em detrimento daqueles que eram das privadas, porque as privadas pagavam uma preceptoria para aqueles médicos. Então, realmente isso foi discutido, eu pertencia a uma comissão que o professor Adíbio Jatene coordenava a pedido do então ministro Fernando Haddad, que trabalhava a questão da qualidade dos cursos de medicina. E Maria Paula Dallari era a secretária da Educação Superior do Ministério. Realmente houve uma ação do Ministério em relação a isso, e o curso de medicina tinha 40 vagas da federal, 80 de uma privada e 100 da outra privada, e foi reduzido para 40 para cada uma para minorar isso. Então, é muito preocupante que aconteça que instituições estão sendo abertas para outros locais que já têm e que têm superposição. Existem instituições que funcionam, federais até, com utilização de hospitais e que não tem espaço nenhum para se criar uma privada, porque porque existe uma relação de número de leitos para cada aluno. As vagas não cabem e que o Ministério está abrindo. Então, isso é realmente muito grave, preocupante, e foi efetivamente objeto de observações disso. Inclusive, a Bruen fez uma relação e encaminhou para a Secretaria de Ensino Superior, a professora Adélia tem conhecimento disso, das escolas que as universidades estaduais estavam em processo de abertura, para que não se abrisse escolas nesses locais pelo sistema de chamamento de municípios que está sendo feito. Isso não aconteceu. Então, é muito preocupante. Vamos fechar o bloco com a fala do reitor Pedro. Só acrescentando nessa preocupação do professor Guido, também é que
cursos de medicina criados, por exemplo, no interior de Pernambuco, onde os hospitais, são hospitais da rede, só tem um hospital também, e também foram autorizados os cursos, né, com a distância de 80 quilômetros, coisa assim, de novos cursos de medicina, agora dentro dessa nova expansão do programa Mais Médicos. Por exemplo, tem curso em Garanhuns, foi autorizado um curso agora na cidade de Arco Verde, que fica a 90 quilômetros. E outra preocupação que eu tenho também é em relação a esses hospitais que existem no interior, que eles não possuem algumas especialidades para campo de estágio dos estudantes que estão nesses cursos médicos no interior. É uma grande preocupação que eu tenho tido e tenho discutido isso dentro da universidade. Só anotar aqui para não esquecer. Bom, professora, a formação, a educação permanente em saúde, ela tem que permear, inclusive, o programa de residência é parte disso, né? Isso tem que estar na responsabilidade. O COAPS tem que trazer isso mesmo, né? Então, educação permanente é básico, né? Ou seja, toda a equipe tem que estar envolvida aí no processo, sem dúvida. Agora, em relação à questão do protagonismo, né, dos gestores, o Ministério da Saúde, eu ainda não ouvi exatamente o que eles estão pensando em trazer de novidade aí para poder, né, provocar um pouco mais. Tá, o COAPS aí tem alguns incentivos, né, para as unidades que estão participando do processo, tem. Na portaria ela prevê isso, né, o incentivo financeiro, inclusive, que isso acho que vai entrar no piso, né, no piso de atenção básica, né, variável, né, o PAB variável, no PAB variável. Então, as unidades participantes elas vão ter mais incentivo, sem dúvida, isso já está posto, né. Inclusive tem aqui uma tabelinha aqui do Ministério da Saúde, olha, está vendo aqui o custo do Mais Médicos, né? Ele com a alimentação e moradia. Se ele fizer provimento próprio, ele vai arcar com remuneração e encargos, né? E aí o PAB do Ministério da Saúde muda, né? E oferecendo residência, participando do COAPS e abrindo vaga de residência, né? Ele pode só uma compensação da bolsa, se tiver, né, se ocorrer, se ele quiser fazer uma compensação à bolsa do residente, que eu penso que seja R$2.500 para o residente em formação, né? Isso. E aí o PAB também continua, só que tem mais a bolsa de residência, a bolsa formação e a bolsa de repasse para o preceptor. Então esse é o incentivo, né? Isso aí é uma coisa que já vai responder aí um pouco, pelo menos em parte, a esse incentivo ao gestor querer, né, receber aí os estudantes nas unidades. Agora, em relação a essas especificidades, né, de abertura de vagas em locais, eu acredito que tenha se apostado exatamente nessa construção coletiva que viria depois, né? Não só do hospital, mas com os serviços de saúde dando suporte aos cursos. Porque é claro que tem algumas especialidades que é só o hospital que vai poder oferecer o campo de prática, né? Sem dúvida. Eu vou verificar lá e depois eu dou um retorno em relação à questão da proibição do pagamento pelas privadas aos cenários de prática às unidades que participarem do COAPS, tá, professor? Como eu não tenho certeza sobre isso, né, se tem algum mecanismo para realmente cercear essa iniciativa, seria muito interessante, né? Porque isonômico, né?
que fique equânime, né? Que a equidade, porque senão as públicas sempre vão ter desvantagem, a gente sabe disso. Acredito que seja isso. Nós já estamos às 12h10, né? Então, acho que nesse bloco nós encerramos as inscrições. Então, fazemos um bloco de, no máximo, mais 3 perguntas para finalizarmos o programa da manhã. Professor Jackson. Bom, eu queria, basicamente, falar de uma experiência que é anterior a essas construções. A Universidade Estadual do Ceará criou um curso de medicina há 12 anos. 6 anos ela já está formando, e como a taxa de sucesso é 100%, formamos 240 médicos nesses últimos 6 anos. Os princípios da formação, fui me identificando muito com tudo que está aí. Primeira ideia é que a formação precisa ser tutorial, o curso tem que ser pequeno, a opção foi de 40 alunos por ano, com uma única entrada. Você sabe de tudo que está acontecendo ali com os estudantes, acompanha. A ideia de curso de medicina que tem que ser artesanal, não pode ser linha de montagem, não pode estar formando 200 pessoas por semestre, né, ou qualquer coisa parecida, um único curso. O segundo eixo era da formação integrada. Nada de criar uma faculdade de medicina. Criamos um curso de medicina dentro do Centro de Ciências da Saúde, compartilhando professores com enfermagem, com nutrição, com educação física, com biologia, com psicologia. O terceiro grande eixo foi a formação em situação concreta de prática. Nada de criar um hospital universitário para ser gerenciado pela universidade. Se o hospital universitário foi um sucesso, foi uma coisa fantástica no início do século XX, hoje tudo que ele faz deve estar na rede. A competência deve estar instalada na rede dos hospitais do SUS. Então, a nossa ideia foi fazer um convênio global com a Secretaria da Saúde, e os 8 hospitais estaduais com sede em Fortaleza ficaram o Hospital Universitário da UES, né, da Estadual do Ceará. E o governador autorizou a criação de uma gratificação de trabalho relevante, que é na faixa de R$ 1.300 por mês, para o médico credenciado por nós para receber os alunos para as atividades de prática. Na área, pessoa que tivesse a residência completa em sua área de formação, pessoa que tivesse mestrado, pessoa que pelo menos se disponha, e a gente oferece a vaga, porque nós temos mestrado em ensino na saúde, para estar formando essas pessoas, né, que assumam ser os responsáveis pelas atividades práticas. O nome dessa gratificação é professor de práticas médicas. A gente seleciona 85 por ano, o que acabou gerando também uma economia de escala para a construção do curso, que eu tenho 75 professores dentro da universidade dedicados ao colegiado do curso de medicina. Então, essa situação toda levou hoje, a gente tem PET Saúde, a gente tem o ProSaúde, a gente está iniciando o núcleo de unidade curricular, né, de discussão da questão curricular, e aproximando também da discussão horizontal com curso de serviço social, com curso de psicologia, com curso de veterinária, com nutrição, né, com todos os demais, uma certa unidade, e uma identificação marginal, né? A identificação marginal é que a gente fica numa regional de Fortaleza, a regional 4, vizinha da regional 5, significa 2 milhões de habitantes, quase, porque tem as cidades da região metropolitana, e é uma área em que, por volta de 1,5 milhão de habitantes, não tem outros dispositivos de saúde, foram sendo constituídos por impulsão da universidade. Como a gente tem um latifúndio lá de 104 hectares, eu usei como moeda de troca. Chego para o prefeito, você quer fazer uma UPA? Te dou aqui esse terreninho.
não é? Quer fazer um posto de saúde, uma policlínica, não é? Quer fazer uma creche, né? Lá na Secretaria de Educação, para Educação Infantil. Então, fomos fazendo um pouco essa história, que a gente não quer ser gestor desses equipamentos. Esses equipamentos têm que estar no SUS, não é? A gente quer usar como campo de pesquisa, como campo de formação, como campo de estágio, como campo de extensão, mas, por favor, bota lá na Secretaria da Saúde do município e na Secretaria da Saúde do Estado, né? E agora, como essa é uma área que tem um pequeno hospital, imagina 1.500, 1.500.000 habitantes, você tem um pequeno hospital que veio de doação de pré-moldados da Segunda Guerra. É um negócio sério lá, interessantíssimo, como estudo de caso, né? Portanto, tudo o que está acontecendo é uma indução a partir da universidade, mas com uma perfeita adesão aí do caso do município. Veja bem, esse ano, como nós tínhamos uma média de 143 candidatos por vaga, isso cria um problema, porque esses alunos são alunos de elite das escolas particulares, do ensino médio, não é, que entram lá. Para entrar na Universidade Estadual do Ceará no curso de medicina, o cara precisa quase tirar 10, né? 9,9 seria a linha de corte para excluir, não é? Se eu fosse aplicar essa linha de corte para o resto da universidade, eu só preencheria 5% das vagas, né? Então, essa problemática toda faz com que esse aluno não queira ir para a saúde pública. Eles querem depois de fazer residência aqui em São Paulo, em cirurgia plástica, em neurocirurgia, né? Uma série de especialidades bastante necessárias, interessantes, fantásticas tecnologicamente, mas o que os atrai é uma certa ideia também de possibilidade de enriquecimento rápido, de comprar uma Hilux no primeiro ano de formado, etc. Então, como fazer isso? Aí a gente resolveu, enfrentou a corporação, enfrentou a minha vantagem, neste caso, é ser médico, né, como reitor, e fui diretor do Centro de Ciência da Saúde, e fui criador do curso de medicina. Então, há uma certa autoridade moral mínima para dizer não cria faculdade e vamos botar SISU Enem cotas, né? Sistema Enem SISU cotas lá. Então, hoje, 10 dessas 40 vagas são para o sistema, né, que reduz aquele, entre aspas, aquele tipo de elitismo, né? Agora, a gente, às vezes, morre de medo, porque faz inovações, o Ceará tem sido campo propício para isso, criamos a lógica do planejamento ascendente e descendente, criamos os grupos de saúde da família lá no interior, não é? São experiências de Quixadá, de Capuí, de Jucás, que começa essa história com alguma experiência em Minas e em Brasília, não é? Que vai criar o movimento de saúde da família. Mas depois, quando ele vai para a mão do Ministério da Saúde, se transforma um programa nacional e a gente recebe de volta, não reconhece mais. O Darcy Ribeiro falava da Universidade de Brasília, né, a minha filha que se prostituiu quando ficou na mão dos militares. Grande parte dos nossos projetos, quando se tornam nacionais, a gente não mais se reconhece neles. E estamos com muita preocupação, antenados nisso, procurando identificar o que aí nos ajuda na identidade, naquela construção prévia que a gente está fazendo. Saio daqui um pouco mais aliviado, né, que os princípios e as identidades estão mais ou menos com aquilo que a gente vem construindo, de algum modo, sozinho, não é, inovando, criando este curso lá na Universidade Estadual do Ceará, que tem até tido um certo sucesso, né? Antes dessa última avaliação, a gente tinha chegado à nota 5 no ENAD, agora não chegamos à nota 5, mas a nossa vingança é que ninguém chegou, não é? Então, é o único consolo, não é? Eu estou apenas querendo dar esse depoimento
e dizer que no campo dos princípios, no campo das diretrizes, estou me sentindo confortável. O problema é que é na vida prática, é na luta política, é no solo das contradições que o demônio existe. É lá que está o vendaval, não é nas apresentações, não é no texto das políticas. É como é que eu vou fazer essas pactuações em mais de 5.000 municípios, com vidas político-eleitorais, com gestões diferentes, com recursos mínimos dentro dos municípios, não é? Com disputa de território, que não vai ser cooperação, vai ser disputa mesmo, competição, não é essa a lógica. E a gente não vai poder lavar as mãos. Tem que induzir uma política como essa, mas tem que criar os sistemas mesmo de acreditação, de regulação, e não jogar os tigres na arena e depois digo, cooperem. Depois que você credencia um bando de coisa porque fizeram algumas análises, nas quais, inclusive, foi excluída a presença das estaduais, que parece que essa presença não foi considerada nas práticas, nas análises, aí depois que você joga as feras na arena, digo, agora cooperem, vamos analisar qual serviço uma usa, outra usa. Então, a minha preocupação é política, não tem nada a ver com as diretrizes com as quais eu agora me sinto perfeitamente confortável. Alguma outra manifestação? Então, eu vou passar, então, a palavra ao doutor Fábio para as considerações finais, uma vez que a fala do professor Jackson é uma fala de reflexão e não exatamente uma pergunta. Mas, então, para as suas considerações finais. Professor Jackson, eu agradeço muito o seu depoimento e isso, como o senhor disse mesmo, né, por um lado, deixa mais tranquilo, mas, por outro, a gente sabe que o embate é forte lá no território, lá no dia a dia mesmo, né? Mas isso realmente está posto, a gente está aí com os comitês, as comissões, né, para realmente dar apoio. Os sistemas estão sendo criados todos esses mecanismos regulatórios e que vão acabar intervindo, caso seja necessário, nessas questões, né? Então, a diretoria se coloca aberta para contribuir onde realmente precisar, né, ter algum tipo de interferência, de ajuda, de auxílio, de suporte. E o que eu posso dizer é que o programa Mais Médicos ele trouxe um movimento, né, inédito entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, né? Os dois ministérios começaram, foi exigido que se conversassem muito mais, se entendessem mais, se entrosassem muito mais. Então, isso está acontecendo, isso foi extremamente salutar, né? Pelo menos é o que todos ali pactuam é comum a mesma opinião de ambos os lados, pelo que a gente ouve, conversa. Então, isso realmente já promoveu uma mudança, né? Até em termos de coordenação, né? Em termos de relacionamento interministerial na área da saúde. Então, isso foi extremamente positivo. Então, quero agradecer a todos pela paciência aí de me ouvir, colocar mais uma vez à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento ou qualquer suporte necessário. Tá bom? Muito obrigado. Passar a palavra agora ao reitor Pedro para as considerações finais. Bem rápido, né? Só agradecer a Fábio pela disponibilidade e parabenizar pela palestra para a gente. Muito obrigado, Fábio. Um bom dia a todos. Um ótimo feriado a todos, né? Segunda-feira é feriado nacional, o pessoal vai aproveitar aí o fim de semana. Reafirmando os agradecimentos ao doutor Fábio por vir participar aqui do nosso fórum. Também agradeço a participação do reitor Pedro, de todos os presentes. Muito obrigada.